10 passos para uma alimentação saudável para crianças até 2 anos. Por Aleph Pureza, Davi Matos, João Mateus Bairros, acadêmicos de medicina da Unider. Passo 1. Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. O leite materno contém tudo que o bebê precisa até o 6º mês de vida, inclusive água. A oferta de água, chás ou qualquer outro alimento sólido ou líquido aumenta a chance do bebê adoecer, além de substituir o volume de leite materno a ser ingerido, que é mais nutritivo. A produção adequada de leite vai depender basicamente da sucção do bebê, da pega correta e da frequência de mamadas. Passo 2. A partir dos 6 meses, oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. São chamados de alimentos complementares. Como diz o nome, é para complementar o leite materno e não para substituí-lo. O bebê tende a rejeitar as primeiras ofertas dos alimentos, pois tudo é novo, a colher, a consistência e o sabor. No início, a quantidade de alimentos que a criança ingere é pequena e a mãe pode oferecer o peito após a refeição com os alimentos complementares. Quando introduzir a alimentação complementar, é importante que a criança receba água nos intervalos das refeições. Mesmo recebendo outros alimentos, a criança deve continuar a mamar no peito até os 2 anos ou mais. Passo 3. A partir dos 6 meses, dar alimentos complementares 3 vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e 5 vezes ao dia, se estiver desmamada. Os alimentos complementares são constituídos pela maioria dos alimentos básicos que compõem a alimentação das famílias, comuns à região e ao hábito. Se a criança está mamando no peito, 3 refeições por dia com alimentos adequados são suficientes para garantir uma boa nutrição e crescimento no primeiro ano de vida. No 2º ano de vida, devem ser acrescentados mais 2 lanches, além das 3 refeições. A partir do momento que a criança começa a receber qualquer outro alimento, a absorção do ferro do leite materno reduz significativamente. Por esse motivo, a introdução de carnes e vísceras como fígado, rim, coração, moela de frango e etc., mesmo em pequenas quantidades, é muito importante. Passo 4. A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança. Crianças amamentadas no peito em livre demanda desenvolvem muito cedo a capacidade de autocontrole sobre a ingestão de alimentos. É importante a mãe distinguir o desconforto da criança com fome de outras situações como sede, sono, frio, calor, fraldas molhadas ou sujas. Não se deve oferecer comida ou insistir para que a criança coma quando ela não está com fome. Oferecer a alimentação complementar regularmente, sem rigidez de horários, nos períodos que coincidem com o desejo de comer demonstrado pela criança. Após a oferta dos alimentos, a criança deve receber leite materno, caso demonstre que não está saciada. Não é aconselhável a prática de gratificação, prêmios ou castigos para conseguir que a criança coma. Algumas crianças precisam ser estimuladas a comer, nunca forçadas. Passo 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher. Começar com consistência pastosa, como papas e purês, e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. Os alimentos devem ser bem cozidos. Não há necessidade de passar pela peneira e nem bater no liquidificador. A partir dos 8 meses, podem ser oferecidos os mesmos alimentos preparados para a família, desde que amassados, desfiados, picados ou cortados em pedaços pequenos. Sopas e comidas ralas ou moles não fornecem energia suficiente para a criança. Deve-se evitar o uso de mamadeira, pois a mesma pode atrapalhar a amamentação. Recomenda-se o uso de copinhos para oferecer água ou outros líquidos. Dar os alimentos semissólidos e sólidos com prato e com colher. Passo 6. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. A criança deve acostumar-se a comer alimentos variados. Uma alimentação variada evita a monotonia da dieta e garante quantidade de ferro e vitaminas que a criança necessita. Ofereça 2 frutas diferentes por dia. Faça a introdução de alimentos novos de maneira gradual. O ferro dos alimentos é melhor absorvido quando a criança recebe, na mesma refeição, carnes e frutas ricas em vitamina C. Alimentos fontes de ferro são carne vermelha, fígado, rins, moela de frango, vegetais de folha verde escuro, feijão, melado de cana, rapadura, inhame e batata doce. Alimentos fontes de vitamina C são laranja, limão, acerola, caju e goiaba.
É comum a criança aceitar novos alimentos após apenas algumas tentativas, e não nas primeiras. Os alimentos devem ser oferecidos separadamente, para que a criança aprenda a identificar as suas cores e sabores. Passo 7. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Para que um alimento novo seja aceito pela criança, é necessário em média 8 a 10 repetições em momentos diferentes. Para temperar os alimentos, recomenda-se o uso de cebola, alho, pouco óleo, pouco sal e ervas, como salsinha, cebolinha e coentro. Quando a criança já senta à mesa, o exemplo do consumo dos alimentos pela família vai encorajar a criança a consumi-los. As refeições devem ser momentos tranquilos e felizes. Passo 8. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. É comprovado que a criança nasce com preferência para o sabor doce. No entanto, a adição de açúcar é desnecessária e deve ser evitada nos 2 primeiros anos de vida. É importante também ler o rótulo dos alimentos infantis antes de comprá-los, para evitar oferecer à criança alimentos que contenham aditivos e conservantes artificiais. Passo 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos. Garantir o armazenamento e a conservação adequados. Para uma alimentação saudável, deve-se usar alimentos frescos, maduros e em bom estado de conservação. Os alimentos oferecidos às crianças devem ser preparados pouco antes do consumo e nunca oferecer restos de uma refeição. A pessoa responsável pelo preparo das refeições deve lavar bem as mãos e os alimentos, assim como os utensílios em que serão preparados e servidos. Os alimentos devem ser guardados em local fresco e protegidos de insetos e outros animais. Oferecer água limpa, tratada, filtrada ou fervida para a criança beber. O mesmo cuidado deve ser observado em relação à água usada para preparar os alimentos. Passo 10. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. As crianças doentes, em geral, têm menos apetite, ingerindo menos alimentos e gastando mais energia devido à febre. Por isso, devem ser estimuladas a se alimentarem. No entanto, não devem ser forçadas a comer. Se a criança estiver sendo amamentada exclusivamente no peito, aumentar a frequência da oferta, várias vezes ao dia. Para garantir uma melhor nutrição e hidratação da criança doente, aconselha-se oferecer os alimentos de sua preferência, sob a forma que a criança aceita melhor e aumentar a oferta de líquidos. É importante sentar-se ao lado da criança na hora da refeição e ser mais flexível com horários e regras. Este manual foi baseado no Ministério da Saúde. Obrigado.